Olá, sejam bem-vindos. Este é O Tema é Direito, um programa do curso de Direito da Universidade Franciscana. Não deixe de mandar suas sugestões de pauta para direito@ufn.edu.br, que na medida do possível nós atenderemos a sua solicitação. Confesso que temos recebido vários e-mails, todos eles com sugestão de convidados ou de pautas específicas, tudo relacionado ao mundo jurídico, porque como sempre faço questão de referir, este é o foco central deste programa. A minha convidada de hoje, com muita alegria, converso com a professora Valéria Jensen Bortoluzzi, professora do curso de Letras aqui da Universidade Franciscana. Seja bem-vinda, professora. Muito obrigada, Cristiano, muito obrigada pelo convite, pela oportunidade de estar aqui no programa, que é um programa muito bem focado e muito bem elaborado. Professora, na sua opinião, qual é a importância de cada vez mais se falar na relação entre direito e linguagem? Queria lhe ouvir um pouquinho sobre isso inicialmente. Bom, Cristiano, talvez você já saiba, né, que uma das questões da minha formação acadêmica, principalmente formação de pós-graduação, foi trabalhar com a linguagem jurídica. Tá? E a relação entre direito e linguagem, ela é fundamental, ela é inerente ao próprio direito e à própria linguagem, porque o direito se faz por meio da linguagem, né? Então, é claro que existem uma série de técnicas específicas do campo, mas todas essas técnicas se materializam ao final, né, em processos, em textos da área, e esses textos são linguagem, né? Então, e a própria decisão, a sentença, né, ela é um ato de linguagem que estabelece o que a gente chama de um ato de fala, né, que faz com que aquilo que se diz se realize, né? Então, na verdade, a linguagem é a matéria-prima do direito, né? Porque ela está lá nas leis, ela está lá nos documentos de um processo, ela está nas discussões, né, que os operadores do direito realizam, nos trabalhos de doutrina, enfim, né? Então, a linguagem é inerente ao próprio fazer jurídico. Tu sabes, Valéria, que a hermenêutica jurídica é uma matriz muito usada hoje no direito, e ela vai se pautar, basicamente, pela denúncia de que nós vivemos tempos de indeterminabilidade da linguagem. Tu concordas com isso? Bom, essa expressão, ela vem muito, talvez, de um fenômeno que a gente vê e que é inerente à própria linguagem, que é a alteração, ou a dinâmica de mudança que a própria linguagem tem. Então, o que acontece é que quando a gente tem palavras que têm sentido bem definido, nós não temos indeterminação. Então, o que a gente tem é alguma coisa que significa exatamente aquilo. Só que a linguagem ela muda dependendo dos contextos, né? Então, aquilo que se dizia e que significava, sei lá, 10 anos atrás, hoje já é um contexto diferente, já é uma realidade diferente, e provavelmente ela não vai mais ser possível, né, de representar essa realidade. E se a gente pensar que as diferentes gerações, né, elas vão aprendendo a linguagem dentro desses novos contextos, né? Então, aquilo que antes se sabia, né, se conhecia de significado para uma palavra, hoje já não é tão preciso assim. Então, existem até pessoas que dizem que algumas palavras são tão usadas que elas não têm mais nenhum sentido. Então, a gente... e por isso, quando alguém usa essas palavras, a gente tem uma indeterminação muito grande no significado linguístico, né? No significado
aquilo que a gente chamaria de significado denotativo, que a palavra tem esse conceito, esse sentido, e esse é o único sentido. Hoje em dia a gente não tem, principalmente em língua portuguesa, porque a gente tem, em português brasileiro, a gente tem um país muito, muito grande, com muitas variações de linguagem e um acesso não igualitário à aprendizagem da linguagem, de uma linguagem tida como oficial, como padronizada, enfim. Essa é uma temática muito cara para o direito. Ela é muito importante porque o direito ele vive, como, né, você mesma disse, e a gente aqui também reconhece isso muito efusivamente no plano da teoria do direito, a importância do discurso no ambiente jurídico. E interessante, Valéria, que né, essa indeterminabilidade da linguagem, e isso dito por muitos pesquisadores da área, é o que, em alguma medida, vai subsidiar, né, outros fenômenos correlacionados com ele próprio, né, com a indeterminabilidade própria. Talvez o principal seja a questão da arbitrariedade de decisões judiciais ou do decisionismo, dos interpretaços. Existe toda uma tentativa aí de teoria do direito de possibilitar ou tentar fazer com que o intérprete entenda que ele, na hora de decidir, por exemplo, ele tem uma necessidade linguística de se desvencilhar dos seus preconceitos. E isso é muito difícil, né? A gente sabe o desafio que é para quem decide, e vejo que isso tem uma relação direta com a linguagem, porque, obviamente, a indeterminabilidade da linguagem ela gera a possibilidade de se interpretar, por vezes, as coisas a depender das preferências pessoais de quem está interpretando. Claro que isso, sob o ponto de vista de um direito construído numa perspectiva democratizada, etc., é algo extremamente perigoso. Tu nota isso, assim, né? Nas tuas investigações, tu nota as pessoas denunciando isso, olha, né? Tem pessoas que decidem assim, tem pessoas que decidem assado, e é possível dizer que isso tem uma relação direta com o que se está interpretando? Olha, Cristiano, a minha investigação de doutorado foi sobre a noção de justiça, né, dentro de dois gêneros de texto bem diferentes, né? Por exemplo, a noção de justiça dentro do habeas corpus do Supremo Tribunal Federal e a noção de justiça para as pessoas comuns, digamos assim, né? Para as pessoas que não fazem parte do meio jurídico. E lá naquela época, que isso já faz um tempo, né, que eu fiz, lá naquela época a gente já conseguia perceber que diferentes atores jurídicos, né, os diferentes ministros do Supremo Tribunal Federal, e eu investiguei 410 habeas corpus, então foi um número relativamente grande, né? Lá já dava para perceber que cada juiz buscava, né, nessa relação dos votos, né, naquela parte dos votos no habeas corpus, eles já buscavam compreensões diferentes, né, de um mesmo fato, então, que estava posto a partir de uma descrição. Então, essa questão ela é realmente muito própria da área, né? Que você tem o texto que descreve o fato, né? Mas a maneira como esse fato é descrito é sempre um ponto de vista. E se como é um ponto de vista, né? Porque ele é dado pela pessoa que está descrevendo, então ela tem uma visão daquilo que ela está descrevendo, por mais que ela tente ser o mais técnica possível, as escolhas de linguagem que ela faz determinam, então, essa visão, né? E sempre essa visão, então, pela própria natureza da linguagem, ela pode sofrer certas interpretações diferenciadas, tá? Mas eu acho que no direito, e aí, assim, eu não vou te dizer que isso é definitivo, tá? Mas no direito, uma coisa que a gente consegue perceber é que
o uso de certas palavras que não são tão correntes, né? Não são tão comuns ou tão cotidianas, né? Elas conseguem fazer com que esse fenômeno da ambiguidade ou que não é nem ambiguidade, mas da subjetividade que certas construções linguísticas possuem, isso se torna mais forte ainda, tu entende? Porque, assim, o direito não só usa termos que não são cotidianos, né, que são de difícil compreensão, inclusive para muitas pessoas, ele não só usa esses termos, como ele também usa uma estrutura de linguagem diferente, né? A maneira como ele constrói a frase é diferente, né? Normalmente, a linguagem que se usa cotidianamente é a ordem direta. No direito, a gente não tem tanto a ordem direta, a gente tem muitas intercalações. E quando tu fazes isso, às vezes com um problema de pontuação, por exemplo, ou com alguma dificuldade de estruturação de língua, tu causa um outro efeito de sentido. E daí tu vai, sim, ter diferentes interpretações. E isso me parece muito típico do direito, assim como da literatura, né? Isso também acontece no campo da linguagem, dentro da literatura. E não acontece tanto no campo do jornalismo, por exemplo, enfim, né? De outros campos de linguagem que são mais organizados. Para te ter uma ideia, essa relação entre direito e literatura, direito e linguagem, é o que está hoje, né, sendo investigado com pesquisas de ponta nos principais programas de pós-graduação em direito do Brasil. Então, é um objeto investigativo bastante relevante esse para o universo jurídico. E quem sabe, não, Valéria, a gente não vai, num curto espaço de tempo aí, ter oportunidade, sim, de trabalhar com isso no programa de pós-graduação em direito, a nível mestrado aqui da Universidade Franciscana. Estamos todos mobilizados e trabalhando nesse sentido, e tu é uma das professoras aí que também estão representando esse projeto, fato esse que nos deixa muito felizes. Eu queria agradecer pela tua presença aqui no nosso programa, presença virtual, né? Como vocês, nossos ouvintes, estão acostumados já de um certo tempo para cá, estamos trabalhando com a virtualidade, na esperança de que possamos encontrar os nossos entrevistados presencialmente aqui no estúdio, mas gostaria de te agradecer profundamente, de dizer que as portas do estúdio estão sempre abertas à colega. Muito obrigada, Cristiano, pela oportunidade, principalmente pela oportunidade de falar, né, dessa relação entre linguagem e direito, que para mim é muito cara, né? Então, a minha primeira experiência na educação superior foi com o curso de Direito, e isso, né, determinou meio que muitas coisas que eu fiz na sequência. Então, agradeço e estou muito feliz também por fazer parte da elaboração desse projeto. Tomara que a gente consiga, né, colocá-lo em prática mais rapidamente possível. Tem um timaço trabalhando nisso, né, Valéria? Tem um timaço trabalhando na elaboração desse projeto e, se Deus quiser, agora vai acontecer. Muito obrigado e agradeço a você também pela audiência. Fique ligado nos próximos programas da TV da Universidade Franciscana. Até a próxima.